Yamamoto batiza o novo submarino de I-400 e o declara altamente secreto. Agora os japoneses precisam descobrir uma forma de construir essa super-arma em tempo para ter alguma influência na guerra. Enquanto o Japão põe seu plano em andamento, os Estados Unidos aceleram os trabalhos em uma arma secreta própria, o chamado Projeto Manhattan, a fabricação da bomba atômica. O coordenador das pesquisas é Robert Oppenheimer, professor de física da Universidade da Califórnia. Ele reúne os melhores engenheiros e físicos do país para solucionar os enormes desafios técnicos de partir o átomo e criar uma verdadeira arma de destruição em massa. Os americanos temem que alemães e japoneses também estejam desenvolvendo bombas atômicas. Por isso, o tempo é fundamental. O submarino convencional da época tinha o formato de um charuto. O casco cilíndrico tinha até 100 metros de comprimento. Ninguém sabia se suportaria um pesado hangar e 3 aeronaves no convés. Quando montarmos essas peças, teremos um modelo de submarino correspondente em escala a um submarino real, cujo comprimento é 10 vezes maior que a largura. Harold Vincent, engenheiro e oceanógrafo da Universidade de Rhode Island, prende um hangar ao modelo de submarino para ver o que acontece. Esse tubo representa o hangar estanque, as 3 aeronaves e as bombas levadas por elas. Vamos fechar o hangar aqui e ver o que acontece na água. Virou na mesma hora com isso em cima. Ele vira e afunda. Eles tinham que bolar outra forma para sustentar um hangar tão pesado, com todos os aviões fora da água. Os projetistas japoneses tinham de achar uma forma de abrigar os aviões sem afetar o equilíbrio delicado do submarino. Vai precisar de um hangar bem grande, começando ali, passando pela superestrutura e terminando por aqui. O que fazer com a área de navegação aqui? Precisa mover para a lateral e em cima também. Isso é bem maior. Isso vai levar aviões bem grandes, não é longo o bastante, então precisa de um convés de voo bem mais comprido. Assim teremos um submarino bem mais comprido. É uma transformação em todo o conceito do submarino. A guerra no Pacífico não está se desenrolando conforme o esperado. Yamamoto ataca a frota americana em Midway, base fundamental no Pacífico. Seu objetivo é afundar os porta-aviões que não atingiu em Pearl Harbor. Se for bem sucedido, ele poderá garantir o domínio no Oceano Pacífico. Após 3 dias de batalhas intensas, bombardeiros americanos afundam todos os 4 porta-aviões de Yamamoto. É uma derrota devastadora para o Japão. Com a frota de porta-aviões dizimada, a necessidade de uma arma capaz de lançar aeronaves sem ser detectada se torna crítica. Mas antes, é preciso vencer o desafio técnico de fazer um submarino que não emborque. Passe a fita na outra ponta e depois aqui. Eles encontram uma solução inovadora. Agora tentaremos esse modelo com o casco duplo. Bom, é bastante estável. Ele corrige a posição em vez de virar. 2 cilindros colocados lado a lado, como os canos de uma espingarda. Com o maior problema resolvido, os japoneses podem finalmente começar a construir a nova arma e usá-la na guerra. A construção do submarino gigante começa em janeiro de 1943. Agora, o desafio de Yamamoto será usar a nova arma de forma mais eficaz possível.
Em virtude da escassez extrema de aço e de mão de obra no Japão, apenas 18 unidades são encomendadas. Cada submarino poderá levar até 3 bombardeiros, cada um deles armado com uma única bomba. Assim, cada missão terá no máximo 54 bombas, um poder de fogo muito limitado. Em apenas uma noite no ataque a Londres, bombardeiros alemães lançaram 1.400 bombas com altos explosivos. Os ataques continuaram por 57 noites e, mesmo assim, os ingleses não se renderam. O almirante sabe que as 54 bombas não causarão danos suficientes nas cidades americanas para afetar o moral da população. Assim, ele começa a considerar outras opções. Quando os japoneses começaram a buscar formas de causar maiores danos aos Estados Unidos, numa tentativa de conter nosso avanço ou nos obrigar a negociar a paz, os japoneses pensaram em usar germes contra as cidades americanas. Isso foi discutido, e a forma mais óbvia de se conseguir isso seria através de uma aeronave lançada por um submarino. Para otimizar o poder de fogo da pequena frota, os japoneses passam a procurar um novo tipo de bomba, algo que pudesse matar milhares em um único ataque e levar os Estados Unidos à rendição. O exército japonês estava trabalhando nisso na Manchúria, em circunstâncias terríveis. E certamente a marinha japonesa tinha o interesse de usar antrax em bombas. E os membros mais radicais no exército e na marinha defendiam esse plano insano. O Japão já havia demonstrado a disposição em usar armas biológicas. O comandante Shiro Ishii, do Exército Imperial, comandava a Unidade 731, um programa secreto de guerra biológica e química que vinha fazendo experiências com civis chineses desde os anos 30. Pulgas infestadas com a peste bubônica, criadas em laboratório, foram lançadas entre habitantes de vilarejos. Outras portavam antrax e cólera. Homens e mulheres foram infectados com doenças venéreas. Cerca de 200 mil chineses morreram como resultado desses terríveis experimentos. Alguns líderes militares japoneses protestaram contra o uso de armas biológicas por questões humanitárias. Mas, sem dúvida, uma arma de destruição em massa lançada em uma cidade americana causaria inúmeras baixas e seria muito mais eficaz para disseminar o terror entre a população do que uma bomba convencional. Janeiro de 1943. Enquanto os primeiros I-400 estão sendo construídos, a Marinha também constrói um bombardeiro de ataque que será levado no hangar do convés do submarino. A nova aeronave é chamada Seiran, que significa tempestade em um dia calmo. Como o próprio nome diz, o avião iria surgir repentinamente, como uma névoa, carregado por um submarino que emergiria quando chegasse perto do alvo. E se moveria como um ninja. Por isso, ele foi batizado de Seiran. É um nome bastante poético. O tenente Atsushi Asamura é o último piloto sobrevivente da esquadrilha de elite Seiran.